Você já ouviu este versículo muitas vezes? Vamos ouvir mais uma, por favor, porque você precisa ter isto guardado. Jesus estava tendo um diálogo com Pedro. Pedro era um presbítero, era um apóstolo, depois se transformou num apóstolo, e ele era um discípulo de Jesus. E você sabe que Pedro jamais poderia ser a base, a rocha da igreja. Pedro mentiu, Pedro cortou a orelha de uma pessoa, Pedro confrontou Jesus, ao ponto de Jesus dizer: vá-te retro, Satanás, afasta-te de mim, Satanás. Então, ele teve algumas posições que provam que ele não era, nem poderia ser a base da igreja. Então Jesus diz isso: eu te digo que tu és Pedro, Petrus, pedrinha, e sobre esta pedra, está falando Jesus sobre esta pedra, sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja, minha. Então todos nós já sabemos que a igreja não é de homens. Se ela é certa, se ela é verdadeira, se ela é boa, ela não é de homens, ela é de Deus. Então ele disse: e as portas do inferno. Então Jesus declara algo que você tem que guardar o resto da sua vida, e quando você tiver em alguma tribulação, você vai se lembrar: igreja não é o templo, igreja não é a nave, igreja não é o santuário, igreja é você, sou eu, somos nós, é o corpo de Cristo. Então ele diz ao corpo de Cristo: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esta declaração está no meu coração, na minha mente, porque neste período, quase meio século que eu tenho envolvido com a igreja, eu nunca vi uma igreja sendo derrotada. Nunca. Olha, passamos aí uma pandemia forte, mentirosa, enganadora e forte. Milhares de igrejas fecharam no mundo. Sabe por quê? Tinham que fechar, não eram de Deus, fecharam. Então, a única instituição que Jesus prometeu edificar, a única instituição que Ele está edificando é a igreja. Por isso, nós temos que estar comprometidos com a igreja. A igreja tem que ser Bíblia cêntrica. Ela tem que ter a Bíblia no centro da igreja. Nos templos antigos católicos na Europa, o pregador ficava num canto, tinha um púlpito, um altarzinho, numa deles subia num canto. O púlpito da nossa igreja está no centro do altar, porque nós somos uma igreja cristocêntrica, bibliocêntrica, com a sabedoria de Deus. Então isto é que me faz ter paz e segurança de poder afirmar, com a mão na Bíblia, sem dúvida alguma, de que nós estamos na Cristo Vive, numa igreja certa, numa igreja bíblica, numa igreja correta, onde você não vê cair à esquerda, cair à direita, onde você não vê a liderança envolvida com coisas do mundo, onde você vê Deus sendo manifestado e exaltado entre nós. Glória a Deus. Então, claro que nem todas as igrejas estão comprometidas com Deus. Nem todas as igrejas são o que deveriam ser. Você sabe por quê? Porque o Senhor Jesus não está em primeiro lugar, a Bíblia não tem primazia, as Escrituras não são a força da igreja, e o líder gosta, ama, aspira pelo culto à personalidade. Igreja tem que ter um princípio que todos querem ver na sua igreja. O resto da vida chama-se verdade. Verdade, você quer, eu quero, eu preciso, nós precisamos estar no lugar da verdade. Porque, amados, eu conheço todo tipo de estilo inimaginável de igreja, sem substância, sem Deus no meio, com um falso saber,
privados da verdade e sequer reconhecem a soberania de Deus.